chuva, depois o almoço, as suavas na cabeça. E antes que eu me esqueça, resolvi gravar essa canção que pinga assim, blim blom, blim blim, fora do lugar. Tempo, chuva, depois o almoço, as suavas na cabeça. E antes que eu me esqueça, resolvi gravar essa canção que pinga assim, blim blom, blim blim, fora do lugar. Minha infância na escola foi bem turbulenta, né? Porque hoje em dia eles utilizam uma palavra bullying para o que a gente chamava antigamente de chacota, né? E desde do primário, no ensino fundamental, eu sempre ouvi brincadeiras de mau gosto com a minha sexualidade, até mesmo não descoberta como uma identidade. E devido a essa chacota, né, devido a esse bullying, eu não tive cabeça, não tive chance de terminar meus estudos. Eu parei na sexta série mesmo. E foi aí que eu fiquei, estacionei e continuei até hoje. No entanto que essa carteira aqui só foi retirada mesmo para ver se eu conseguia me ingressar no mercado de trabalho. Mas até então foi em vão, que ela tá aqui, ó, fazia até hoje. Mas eu conseguia sempre fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui e me sustentar com alguns luxos que eu gostava. Eu me formei em fotografia pelo Senac, sou técnico em processos fotográficos de 2008 a 2010. Depois disso eu fui para Atibaia, eu comecei a faculdade de artes visuais, só faltou entregar algumas coisas que eu não consegui, mas quando der eu termino. Eu comecei a fazer show com 16 para 17 anos, em casas noturnas, então assim, nessa faixa etária eu não tinha idade para frequentar, mas eu acabava dando um jeitinho e conseguia. Então o dinheiro assim que a gente recebia não era suficiente para a gente fazer uma produção bonita, comprar uma maquiagem boa. Aí que entra o patrocínio sempre estava ajudando. Só que houve uma época da minha vida que eu iniciei a minha transição com 20 anos, com 16 já tomava hormônio, com 20 anos eu já fiz aplicação de silicone no meu corpo, industrial, não aconselho. E fiz muito show, viajei, fui para o interior de São Paulo, morei fora do país, eu fiquei um bom tempo viajando para o Chile, trabalhando nessa área artística como drag. E chegou uma época que eu falei, não, eu acho que é muito pouco ainda. Então eu caí nas esquinas da vida, né? E foi uma experiência meio que trágica, porque a gente tem o pós, o pré, o pós, o contra, não sei te dizer como, porque na esquina a gente aprende tudo que é maldade, a gente aprende tudo que é de ruim. Ah, é mente fraca? Não, é para você aguentar mesmo a barra ali em pé à noite, no frio, ou até mesmo uma chacota ou alguma agressão de algum cliente. Então eu aprendi que na esquina a gente precisava se drogar. Então a droga ficou muito evidente na minha vida nessa época de prostituição. E não durou muito. Não durou muito porque a minha cabeça acabou pilhando com isso. Eu caí profundamente nas drogas. Eu tinha um relacionamento abusivo também na época. Que meu ex-marido ele era viciado em drogas pesadas. E eu acabei entrando na onda com ele de que usar aquela droga me satisfazia e me deixava mais à vontade para mim poder trabalhar à noite. E foi onde acabou a minha história como artista, né? Com 28 anos eu me entreguei totalmente às drogas. Eu trabalhava para isso, me prostituía para isso, para sustentar minha droga do meu ex-marido, desse ex-marido. Só que acho que tudo tem um começo, um meio e fim, né? E em 2012 eu cheguei para mim mesma, me olhei no espelho e falei que
aquilo não era pra mim, não era meu sonho. Aquilo dali não fazia parte do meu futuro. Foi quando eu procurei a ajuda dos meus pais. Os meus pais sempre, não vou falar que sempre apoiaram. A minha mãe foi resistente com a minha homossexualidade, com a minha identidade de gênero até um tempo atrás. Mas o meu pai sempre foi um patrocínio, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Mas também não falava se era bonito, se era feio, se estava certo, se estava errado. Mas nessa situação da droga, os dois se uniram, né? E acabei sendo internada numa clínica onde eu fiquei 7 meses. Eu já com um corpo feminino, uma forma feminina, já afeminada, feminina nos gestos, tudo. Ficar numa clínica com 200, 300 homens. Foi um pouco chocante para mim, um pouco avassalador, porque muitos tentaram me abusar sexualmente, né, nesse período. E eu tive ajuda, uma grande ajuda do padre que tomava conta dessa clínica. Ele viu meu desespero de dormir à noite e não conseguir dormir porque tinha que ficar acordada porque alguém poderia me abusar. Ele me levou para morar na casa dele, dentro desse sítio lá em São Bernardo. Me levou para morar na casa dele, para onde eu tinha uma segurança 100%. Então, assim, eu fiquei os 7 meses na clínica e prometi para mim mesma que quando eu saísse de lá eu não ia querer mais saber de droga, porque eu não queria passar por tudo aquilo novamente. Agora eu dei um tempo da fotografia, eu trabalhei durante um tempo, né? E agora eu não exerço mais. Eu ainda tenho dificuldade, assim, de lidar com o público, né? Tô ainda trabalhando nisso, né? Não tô 100% convicto, né? Vamos dizer assim. Eu tive todo um processo de ressocialização. Eu não sabia o que eu tinha feito no efeito da droga aqui fora, eu não sabia se tinha causado, sei lá, algum dano a alguma pessoa, algum patrimônio. Então, assim, eu tive todo um processo de aprender a andar na rua novamente, a encarar as pessoas, a ver a minha vida novamente. Então, demorou um pouquinho, mas eu comecei a trabalhar, eu já tinha feito um curso de cabeleireiro um pouco antes, né, das drogas. Então eu procurei o serviço de cabeleireira. Então fui atrás do salão. Aí foi onde eu entrei como ajudante de cabeleireira, fiquei um tempo trabalhando com isso. Durante a pandemia que veio essa vontade de fazer show. Não era. Já havia essa vontade antes, mas não havia a oportunidade e nem assim a chance de voltar, porque tudo que a gente faz na performance tudo custa dinheiro. Então eu precisava de um apoio financeiro para mim poder retornar a fazer essas coisas. E durante a pandemia eu vi as pessoas grudadas dentro de casa no Facebook. Então eu fazia live aqui no espaço pequeno, eu montava um tripé, o celular o marido filmava, o som. Então eu comecei a apresentar algumas lives, participei de algumas outras também. E foi durante a pandemia que voltou a Miau Artista. A Miau Artista voltou mesmo durante a pandemia. Que eu tava com dificuldade com esse lance de público, né? Nessa transição das pessoas. Ainda estavam ele, alguns ela, alguns ele, então isso me deu um bloqueio, né? Então, o salão foi uma consequência, né? Tipo assim, que na época acho que era o único trabalho que eu poderia me sentir à vontade, me sentir acolhida também, no caso. E não foi bem assim. Então, trabalhei em grandes salões, eu fui auxiliar, eu fui cabeleireira, consegui ingressar, fazer uma carteira de clientes boa. Só que eu tava, quando eu peguei e ingressei mesmo para trabalhar no salão, eu já estava numa fase da minha transição que estava bem nítido que eu já não era mais aquela gay cis. Eu já era uma mulher trans não completa, vamos dizer. E os pronomes às vezes me incomodavam. E às vezes as pessoas faziam de pirraça mesmo, porque sabiam que isso ia me incomodar. Então, eu chegava em casa muito estressada, às vezes. Eu trabalhei, o último trabalho em salão, eu entrava às 7 da manhã para abrir, limpar o salão, fazer o café e receber o proprietário depois, trabalhar o dia inteiro, às vezes eu saía 1, 2 da manhã, o meu esposo até ia me buscar, e estressada, porque
Além das clientes, os donos também faziam, não digo piadas, mas tipo, ele, dele. E eu sempre impus isso, que era ela dela, é Patrícia. Eu já conhecia a Daniela, né, a proprietária. Então ficou mais fácil, já conhecia já faz uns anos. E, e aí eu chamei ela, pedi, olha, eu preciso de um lugar, tal. Nunca trabalhei com comércio, nada, então para mim tudo era novo, né? Sempre foi escondidinho, né? E chamei ela falou, não, claro, porta aberta, né? Foi bem acolhido, porque dentro da loja já tinha essa diversidade, né? Eu cheguei, então já tava me sentindo em casa, né? Você tá num lugar que é comum, ninguém te olha estranho, todo mundo te respeita, te chama pelo nome, prenome, então foi bem tranquilo. Salão, prostituição. E se você, aqui, se você não vive da arte, você tem que se jogar com o que você conseguir fazer. Algumas meninas não são prostitutas aqui, elas têm barraquinha de doce. Eu também me interessei nessa área uma época, de querer fazer um curso de panificação e confeitaria. E no meio, assim, eu falei, não, acho que não é isso que eu quero realmente. Aqui você tem de duas a uma. Ou você é cabeleireira, maquiadora, ou você é prostituta. Assim, então você tem que ter essa escolha. E muitas das meninas daqui, elas não ficam aqui, elas saem em viagens, como elas falam, a gente bate praça, elas batem praça. Então elas ficam um tempo numa cidade, uma temporada em outra, e assim vão vivendo. E viver da arte aqui às vezes é complicado, porque como todo mundo sabe, aqui é uma cidade pequena. São Vicente, Santos, Guarujá, Pré-Igreja, é tudo junto. Mas a festividade LGBT acontece aqui só mais em São Vicente e em Santos. Pouco se fala de festas LGBT em outras cidades. É complicado, mas eu estou conseguindo sobreviver da arte aqui agora, após a pandemia, porque eu não me apeguei só a trabalhar na noite, em boates, casas noturnas. Eu acho que a trans, a drag, ainda mais aqui, que as pessoas me colocaram à frente como a primeira trans drag mesmo, devido à transformação, devido à personagem. Eu consegui colocar à frente de teatros, ou outros festivais. Agora eu tô tudo novo, né? Então tô me descobrindo, tô mais feliz, né? Tô me descobrindo como um bom recepcionista, um bom muitas coisas, né? Tô sabendo lidar melhor com as pessoas, pelo fato também delas já chegarem ele, o mocinho, sabe? Então, isso pra mim já deu uma animada. Então, eu venho trabalhar feliz, tipo, que legal, vou trabalhar, sabe? Vou lidar com as pessoas, como elas me veem, né? Então, pra mim, foi bem legal. Tá sendo, né? Eu cheguei a ficar 2 anos em situação de vulnerabilidade total, de sair pelas ruas e não ter retorno para casa e viver como uma moradora de rua. Não é vergonha para ninguém isso. Eu me sinto até vitoriosa, uma guerreira, porque e auto me declaro assim porque você precisa ter força de vontade. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que da mesma forma que eu sinto, eu acho que as pessoas também sentem, né? Que você fica mais apto para o trabalho, né? Você fica mais preparado, né? Mais firme. Então, acho que tudo que as pessoas fazem, as pessoas que trabalham aqui, por terem essa oportunidade, conseguem desenvolver mais, seu potencial, mostrar mais, eu sei fazer mais isso, então você tem a oportunidade de mostrar o que você sabe fazer. A gente sente isso, né? Então, essa oportunidade, às vezes, está
precisando disso, né? A pessoa tá lá, eu sei fazer isso, mas eu não sei se eu posso. Aqui você pode. Aqui é comum. Aqui existem muitas meninas também que são formadas e não trabalham, não executam o diploma delas. Eu acho que a oportunidade aqui é bem escassa. O mercado de trabalho aqui é bem delimitado e ainda mais para a população trans, que a gente sabe, para um gay e para uma lésbica, às vezes é até mais fácil pela cisnormatividade deles. Para a gente é 10 vezes mais dificultado pela nossa identidade de gênero. Porque muitas empresas aqui não estão acostumadas a ter um contato e até mesmo não saber como tratar uma pessoa trans. Eu sou o primeiro a chegar, que eu faço a abertura da loja, abro todas as caixas, coloco os sistemas todos para funcionar, né? Mandar carga, essas coisas. E aí espero o pessoal chegar, né? Existem algumas empresas aqui que dizem que são empresas inclusivas que contratam pessoas trans. Se anda pelo meio dessas empresas, você não vê uma pessoa trans. Você pode ver uma pessoa não binária, com uma aparência cisnormativa, ou até mesmo um gay cis, uma lésbica cis, mas não uma pessoa trans, uma travesti, um homem trans mesmo. É muito difícil. Aqui a gente não vê isso. Então eu acho assim, eles fazem toda uma propaganda, somos uma empresa inclusiva, porque é o trans, não sei o quê, porque é a trans, e chega na hora não é nada daquilo. Assim, eles falar uma coisa, fazer outra. As empresas, no geral, deveriam abrir mais as portas, dar mais oportunidade para as pessoas que, às vezes, ela tem esse potencial, quer botar para fora e não tem essa oportunidade, né? Então, eles precisam disso, né? A empresa tem que acompanhar o crescimento, a evolução, né? Não, senão vai ficar para trás, né? Não tem muito o que fazer. Aqui o mercado de trabalho é isso. Se é trans, vai ser cabeleireiro, maquiador ou prostituta. Se é homem trans, conseguir se incluir em algum mercado de trabalho, ótimo. E tem as empresas de call center, que é lotada dessa população. 80% da população que trabalha, ou 80% de funcionários que trabalham numa call center são pessoas trans. É o que o mercado está oferecendo. Aqui. Nunca se sabe o potencial de cada um, né? De repente você olha a pessoa, só o externo e não sabe que a pessoa pode até levantar o negócio, né? Ou atrair mais clientes, né? Dependendo do que ela for fazer. E é isso, é andar conforme o mundo vai diversificando, né? Não é sempre a mesma coisa, né? Que era há 50 anos atrás, hoje em dia, o comércio hoje em dia é totalmente diferente, né? Então tem que acompanhar, senão vai ficar para trás também. Não adianta fechar as portas no aceito que não tem nada a ganhar. Não vai para frente. Pra mim, naquela época era libertador, porque foi o que eu falei. Eu vestia um personagem durante a semana que não era eu. Não era a Patrícia. Era o finado. Mas eu tinha que vestir aquilo. E final de semana eu me maquiava de miau. E a miau era libertador pra mim. Assim, eu me sentia a mais gostosa, a mais linda, a mais chamativa. Assim, a miau lapidou a Patrícia. Porque a Miau que foi ensinando a Patrícia o que era feminino, o que era apresentável, o que era bonito. Então, assim, a Miau lapidou a Patrícia. Então, assim, eu tive que renascer a Miau para mim poder ser feliz mais ainda. Eu acho que realizado em alguns sentidos. É um sentimento bom, gostoso, que eu queria, que eu não tive. Nunca tive, né? Tipo, de ser quem eu sou, me apresentar como eu sou
e fazer um pouco de arte, né? Porque o balão é uma arte, então eu trabalho com artes, não tem jeito. E é gostoso, eu gosto muito. Eu aprendi a fazer balões. Fico algumas coisas na administração, eu consigo fazer também, tô aprendendo. Esse ano completa-se 10 anos que eu tô assim, limpa, sem nada. E se eu te falar que não tenho vontade? Não tenho vontade. Ai, que me dá abstinência? Não me dá abstinência. Eu aconselho a realmente sair mesmo do seu conforto e enfrentar, né? Eu tive uma sorte, mas se eu não tivesse essa sorte, eu ia enfrentar de outra maneira, né? Que é a fotografia. Que sempre vai aparecer pessoas acolhedoras. Sempre vai aparecer. Independente de onde você estiver, você vai buscar e vai aparecer. Sempre vai aparecer. A Patrícia profissional de hoje em diante é uma futura produtora cultural, apesar que ela já está exercendo um pouco disso, mas com uma grande produtora cultural aqui da Baixada Santista. E ainda vão ouvir muito meu nome por aí, pelo Brasil. Não dá para desistir. A partir do momento que você resolve ser quem você é, você não pode voltar. Tenho orgulho. Tenho orgulho de ter passado por tudo isso. Chove lá fora, quero ir embora. Digo agora, não dá pra esperar. Fica mais um pouco em mim, pra gente trilhar juntos o mapa do lugar. Chove lá fora, quero ir embora. Digo agora, não dá pra esperar. Fica mais um pouco em mim, pra gente trilhar juntos o mapa do lugar. Parar, pá, parar. Parar, pá, parar. Pararará. Pá, pá. Parar, pá, parar. Parar, pá, parar. Pararará. Tempo, chuva, depois do almoço, as suavas na cabeça. E antes que eu me esqueça, resolvi gravar essa canção que pinga assim, bem bom, blim, blim, fora do lugar. Quisera eu encontrar espaço pra repousar. Encaixe voraz tua voz que me faz assim, camuflada, exposta. Quem gosta de mim, só eu, sou eu.